Memória, trauma e sobrevivência. Eva Skloss e a subjetividade humana diante do horror histórico. No comecinho deste mês, agora em 3 de janeiro de 2026, o mundo perdeu uma de suas últimas pontes vivas com uma das épocas mais sombrias da nossa história. Eva Skloss faleceu aos 96 anos. E assim, embora muitos a conheçam como uma sobrevivente de Auschwitz, uma educadora e tal, a história dela tem uma camada que a torna absolutamente única. Ela era a meia-irmã de Anne Frank. E é na vida dela que a gente vai mergulhar hoje. A nossa ideia aqui é olhar para a trajetória da Eva por duas lentes, sabe? Bem diferentes, mas que se completam. Uma é a lente da grande história, situar a vida dela no meio dos acontecimentos que, viraram o mundo de cabeça para baixo. E a outra é uma lente quase de microscópio, para tentar entender o que um trauma desse tamanho faz na cabeça e no cérebro de uma pessoa. Exatamente. A morte de uma testemunha como a Eva Skloss, ela fecha um ciclo. É o fim de uma conexão física de um corpo que carregava aquela memória. Mas, ao mesmo tempo, isso joga uma responsabilidade enorme no nosso colo. Sim. A de entender e passar essa memória adiante. O que a gente vai tentar desvendar aqui é como a história, com H maiúsculo mesmo, se inscreve no corpo, na mente, na biologia de um indivíduo. É tipo a passagem do testemunho para a consciência. Certo. Então vamos começar pelo começo, por aquele mundo que existia antes do abismo. Eva nasceu em Viena, em 1929. A gente tem essa imagem de uma infância normal, sabe? Até feliz. Uma família judia bem integrada numa cidade que era o centro cultural da Europa. Uma Europa que se via como o auge da civilização. Só que essa normalidade ela começou a desmoronar. E não foi de uma hora para outra. Foi aos poucos. O nazismo ganhando força, as primeiras leis que separavam as pessoas, o ódio virando discurso comum na rua. A família dela fugiu para a Holanda, achando que lá estariam seguros. Uma esperança que, a gente sabe hoje, era uma ilusão. E foi lá em Amsterdã que o caminho dela se cruzou com o da Anne Frank. Elas viraram amigas de infância. E o que é fascinante e ao mesmo tempo terrível é pensar nisso pela cabeça de uma criança. Exato. Para Eva, com seus 9, 10 anos, o trauma não era um conceito político sobre fascismo. Era sensorial. Como assim? Sensorial? Era o medo no tom de voz dos pais à noite. Era a porta do vizinho que não se podia mais bater, sabe? O amigo da escola que de repente não podia mais brincar com ela. Os materiais que a gente tem chamam isso de normalização da exclusão. E o efeito disso é devastador. Vai minando o chão sobre os pés da criança, destruindo a noção básica de que o mundo é um lugar seguro. E esse chão não foi só minado, ele foi incluído. O ponto de virada foi em 1944. A família da Eva foi denunciada. Foram presos e deportados para Auschwitz-Birkenau. E os documentos são muito claros nisso. Auschwitz não era uma prisão. Era uma máquina racionalizada de morte. Uma linha de montagem industrial para o extermínio. Exato. E essa máquina tem um efeito psíquico que é difícil até de colocar em palavras. Num lugar como Auschwitz, a nossa capacidade mais humana, que é a de pensar, de dar sentido às coisas, de simbolizar, ela simplesmente entra em colapso. A pessoa para de ser um sujeito que interpreta o mundo e vira um organismo que só reage, lutando para sobreviver ao próximo segundo. O cérebro entra em modo de pura sobrevivência. Mas como a mente de alguém consegue sequer processar estar num lugar desses? Parece impossível. Na verdade, ela não processa. Ela se defende com as ferramentas mais primitivas que tem. Uma delas é o que a gente chama de dissociação. Sabe quando você passa por algo tão chocante que parece que está vendo um filme, que aquilo não está acontecendo com você? Sim, claro, como se você saísse do próprio corpo e assistisse de fora. Exatamente isso. É um mecanismo de autoproteção extremo. A mente se desconecta da realidade para que a dor e o horror não aniquilem a pessoa por completo. Junto com isso, vem uma espécie de anestesia emocional, um desligamento dos sentimentos, porque sentir ali seria insuportável. E, por fim, um estado de hiperalerta constante. O sistema nervoso fica travado no ligado, sabe? Esperando o próximo perigo, o próximo grito, a próxima violência.
É a mente e o corpo em estado de sítio, 24 horas por dia. Um estado de sítio que teve um resultado brutalmente aleatório. A Eva sobreviveu, a mãe dela também, mas o pai e o irmão não. E esse fato é a semente de toda a complexidade da vida dela depois da guerra. E é aqui que a coisa fica ainda mais profunda. Tem uma frase nos materiais que é muito forte. Sobreviver não é o mesmo que se libertar. Depois que foi libertada, a Eva passou décadas em silêncio absoluto sobre o que viveu. Ela simplesmente não falava de Auschwitz. E esse silêncio diz tudo. Ele nos leva direto para um conceito muito doloroso, a tal da culpa do sobrevivente. Não é uma culpa racional, claro. É uma angústia que corrói por dentro. As perguntas que ficam ecoando na cabeça, sem respostas, são: por que eu? Porque eu vivi e meu irmão, meu pai, meus amigos não. Exatamente. O que eu fiz para merecer viver? Não existe resposta lógica para isso. É uma dor que a linguagem não alcança. Então, o silêncio não era esquecimento. Pelo contrário, era a mente se protegendo de uma ferida tão grande que não cabia em palavras. Peraí, então o que a gente está falando aqui não é só sobre uma memória ruim, uma lembrança triste. A coisa é muito mais física do que isso. Muito mais. E é aqui que a neurociência hoje nos dá um mapa para entender essa dor. Um estresse tão extremo e prolongado que nem o de um campo de concentração, ele literalmente remodela o cérebro, deixa cicatrizes físicas. Como assim cicatrizes físicas? Você está dizendo que o trauma altera a estrutura do cérebro? Exatamente. Pense o cérebro como um mapa. Uma experiência como Auschwitz redesenha esse mapa à força. O centro de alarme do cérebro, uma área chamada amígdala, fica travado no modo perigo hiperativo. A biblioteca, que organiza as nossas memórias e nos diz o que é passado e o que é presente, o hipocampo, pode literalmente encolher. E a parte que nos ajuda a pensar com calma e controlar as emoções, o córtex pré-frontal, fica com a comunicação prejudicada. O cérebro fica, de fato, sequestrado pelo medo. Então a pessoa não está só lembrando do perigo. Não. O corpo dela está revivendo aquele perigo, biologicamente, o tempo todo. Uau! Isso explica uma outra frase dos materiais que me marcou muito. O trauma não é apenas lembrança, é uma memória corporalizada. Não está só na cabeça, está nos músculos, na respiração, nos reflexos. O que me leva a uma pergunta que parece quase um paradoxo. Se o trauma é físico, se ele redesenha o cérebro, como é que só falar sobre ele pode ajudar? Parece, sei lá, tentar consertar um osso quebrado com uma conversa. É uma pergunta excelente porque toca no cerne da cura. O processo de falar, de transformar aquelas memórias que são caóticas, fragmentadas, sensoriais, em uma narrativa com começo, meio e fim, é uma das coisas mais poderosas que existem. Pense assim. O trauma é como ter um monte de fotos de um evento terrível espalhadas pelo chão, fora de ordem, te assombrando. Contar a história é o ato de pegar essas fotos, uma por uma, colocá-las num álbum, na ordem certa, e escrever uma legenda para cada uma. As fotos não mudam. O horror continua lá. Não, o horror não muda. Mas agora elas fazem parte de uma história que a pessoa controla, e não um caos que a assombra. Em termos cerebrais, ao narrar, a Eva estava reativando o córtex pré-frontal dela, ensinando o cérebro a entender que aquilo aconteceu no passado, foi horrível, mas agora eu estou aqui, segura, contando. É um processo de retomar o controle da própria biografia. E a biografia dela ganhou um capítulo inacreditável depois da guerra. A mãe da Eva, Elfriede, que também sobreviveu, acabou se casando com Otto Frank, o pai de Anne, o único sobrevivente da família Frank. É uma reviravolta do destino que é difícil de acreditar. De uma hora para outra, Eva se tornou a meia-irmã póstuma da garota, cujo diário viraria um dos livros mais lidos do mundo. Que coisa maluca de se pensar. De repente, ela se torna a guardiã da memória da garota mais famosa do mundo, sendo que a sua própria história de sobrevivência é igualmente poderosa, mas era quase desconhecida. Isso cria um contraste impressionante, né? Anne Frank, a voz interrompida, o símbolo de tudo que foi perdido, e a Eva Schloss,
a vida que seguiu, carregando não só o peso da própria história, mas também da história da outra família. E o papel da Eva como essa guardiã indireta da memória da Anne é de uma nobreza e uma complexidade enormes. Como os materiais mostram, ela sempre fez questão de dizer uma coisa. Anne não queria ser um símbolo. Anne queria ser uma escritora. Essa frase é muito forte. É um ato de resistência poderoso. Ao insistir na individualidade da Anne, nos sonhos dela, Eva impede que a tragédia vire uma abstração, algo distante e romantizado. Ela nos força a lembrar que por trás do símbolo havia uma menina, uma pessoa, uma vida concreta que foi roubada. Ela humaniza a memória. E se a gente amplia o foco da mente individual para a sociedade, a história nos mostra algo bem desconfortável. O nazismo não foi um acidente, não foi um raio que caiu do céu. Foi o resultado de processos políticos, sociais e psicológicos que se alinharam da pior forma possível. A obediência cega a uma autoridade, que foi espinha dorsal do regime, foi estudada anos depois em experimentos famosos como os de Stanley Milgram. Ah, sim. Aqueles experimentos em que pessoas comuns davam choques em outras só porque um cientista de jaleco mandava. Mas é difícil de acreditar que isso se aplica numa escala tão monstruosa quanto a do Holocausto. Um experimento de laboratório é uma coisa, um país inteiro é outra. É uma objeção válida. Mas o que os estudos de Milgram e outros mostraram não é que todos somos nazistas em potencial. A questão é que a pressão para se conformar e a obediência a uma autoridade percebida como legítima são forças psicológicas muito mais poderosas do que a gente gosta de admitir. Entendi. O Holocausto não aconteceu só por causa da crueldade de alguns líderes sádicos. Ele precisou da participação ativa de muitos e da passividade e do silêncio de milhões. Precisou de pessoas comuns que apenas seguiram ordens, que carimbaram papéis, que conduziram trens, que olharam para o outro lado. A história da Eva não é só sobre o mal extremo, é também sobre a fragilidade da nossa moralidade cotidiana. O que nos joga de forma bem direta para o nosso tempo. Com a morte das últimas testemunhas oculares como a Eva Schloss, e ao mesmo tempo o crescimento assustador do negacionismo, da distorção dos fatos, o que essa perda significa na prática? Significa que a responsabilidade mudou de mãos. Enquanto existiam testemunhas, a memória tinha um corpo, uma voz, um rosto. Era inquestionável. Agora, a memória depende de documentos, de livros, de museus e, principalmente, da nossa capacidade de interpretar e transmitir essa história de forma consciente. E é crucial entender que lembrar não é um exercício para cultivar culpa ou para apontar dedos, sabe? É um exercício de consciência. Existe uma ideia poderosa de que as sociedades que não elaboram seus traumas coletivos, que não olham de frente para suas feridas, tendem a repeti-los. Repeti-los sobre novas formas. Exato. Talvez com outros nomes, outras desculpas, outros alvos, mas a estrutura da desumanização se repete. E essa ideia é capturada perfeitamente numa das frases finais dos nossos materiais. O passado não desaparece quando é silenciado. Ele retorna exigindo escuta, elaboração e consciência. É um ponto final que, na verdade, é uma porta aberta para a nossa responsabilidade. Então, o que a gente viu hoje? A jornada da Eva Schloss é essa intersecção incrível entre a história com H maiúsculo e a biologia do cérebro. Vimos como um evento histórico se inscreve no corpo, como o silêncio pode ser uma forma de sobrevivência e como contar a própria história pode ser um caminho para se libertar. É a trajetória de uma vida que resume as feridas e a resiliência de um século inteiro. Exato. E talvez a reflexão final que a vida dela nos deixa seja esta. A história da Eva Schloss nos esfrega na cara que a civilização é uma camada fina, é uma construção frágil, não algo garantido. Ela depende de escolhas éticas que a gente faz todos os dias, como indivíduos e como sociedade. Se a obediência cega, a conformidade e a passividade permitiram a catástrofe que ela viveu, isso levanta uma questão urgente para nós hoje. Qual é o papel da desobediência consciente, do pensamento crítico e da responsabilidade ativa na preservação da dignidade humana no nosso próprio tempo?